a revelação de Trump sobre a data de um suposto cessar-fogo com a Rússia esconde uma verdade inconveniente. Enquanto Moscou supostamente concorda com a trégua, seus canhões continuam destruindo prédios residenciais. A pergunta que não quer calar é: até quando a Polônia conseguirá resistir à pressão russa? Enquanto isso, um escândalo diplomático se desenrola em silêncio. A visita de J.D. Vance à Groenlândia acende um pavio perigoso. Bilhões desaparecem do Cazaquistão em meio a denúncias de contrabando com a China, e um tribunal salva a Rádio Europa livre de ser calada, pelo menos por enquanto. Mas a pergunta que fica é: por que a Rússia adia sistematicamente qualquer avanço concreto em direção à paz? Trump, com sua habitual franqueza polêmica, minimiza o problema: já fiz isso 100 vezes. Quando estava fechando negócios ruins, também adiei. No entanto, o próprio ex-presidente admite que, apesar dos atrasos, um acordo teria sido selado em 18 de março, após uma conversa entre ele e Putin. A situação, porém, é muito mais grave do que parece. Em suas declarações, Trump tenta pintar um quadro otimista: fizemos progressos significativos em duas frentes críticas, a guerra na Ucrânia e o Oriente Médio. As negociações estão avançadas, mas a realidade é tão absurda que nem deveria existir. Se levássemos a sério a versão russa, desde 18 de março eles não deveriam mais atacar a infraestrutura energética ucraniana. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, confirma: sim, há um moratório temporário de 30 dias, válido desde 18 de março, quando Trump propôs e Putin aceitou. Mas então por que a artilharia russa continua bombardeando alvos civis? A resposta é simples: porque a palavra de Moscou não vale nada quando conveniência militar está em jogo. Para entender como esse cessar-fogo funciona na prática, consultamos o general Igor Romanenko, ex-vice-chefe do Estado-Maior ucraniano. Sua análise é contundente: é fácil manipular os fatos. Se eles erram um alvo energético, mas acertam um prédio ao lado, podem alegar interferência eletrônica ou danos colaterais. Na guerra, qualquer desculpa serve para justificar o injustificável. Em outras palavras, se há vontade real de paz, é possível avançar. Mas se o objetivo é ganhar tempo para ocupar mais território, como claramente é a estratégia de Putin, então nenhum acordo terá valor. E o que dizer quando até a Igreja Ortodoxa Russa abençoa a guerra? O metropolita Evgeny Kuberg declara sem pudor: todo jovem que ama sua pátria quer estar onde o destino do país é decidido. Quer estar na linha de frente. Palavras que revelam uma sociedade intoxicada pela propaganda, onde até líderes religiosos transformam a violência em virtude. Enquanto isso, a Polônia enfrenta uma verdade dura: se a guerra estourar amanhã, suas reservas de munição durarão, no máximo, 2 semanas. A admissão é do general Dariusz Lukowski, chefe do Gabinete de Segurança Nacional: dependendo da intensidade do conflito, nossa defesa pode aguentar de 1 semana a 15 dias. Um alerta chocante para um país que investe bilhões em defesa e é visto como um pilar da OTAN na Europa Oriental. A solução: acelerar a produção de armamentos. Hoje, a indústria polonesa fabrica 50.000 projéteis de 155 mm por ano, mas a meta é chegar a 300.000 até 2028. Um plano ambicioso, mas que pode chegar tarde demais. Com a ameaça russa pairando sobre suas fronteiras, Varsóvia eleva seu orçamento militar a 4,7% do PIB em 2025, quase 50 bilhões de dólares. Compra armas, fortalece suas tropas e constrói barreiras defensivas. Mesmo assim, o general é claro: dinheiro e discursos não ganham guerras. Sem munição, até o exército mais bem equipado fica vulnerável. E se um país com recursos como a Polônia mal consegue se sustentar por 2 semanas, quanto tempo os demais conseguiriam? Enquanto a Europa se debate com suas fragilidades, os Estados Unidos jogam um jogo perigoso. A visita de J.D. Vance à Groenlândia não é um passeio turístico. O vice-presidente americano justifica: vou verificar a segurança de nossas tropas e avaliar as ameaças à região. Outros países estão usando o território groenlandês para desafiar os Estados Unidos e o Canadá. Mas quem, exatamente, representaria essa ameaça? A ilha é um território autônomo sob controle dinamarquês, e qualquer mudança em seu status exigiria uma reforma constitucional. Pior, a população local já deixou claro, em pesquisas após pesquisas, que rejeita qualquer ideia de anexação pelos Estados Unidos. Ainda assim, Washington insiste em mexer onde não foi chamado. A mensagem é clara: enquanto a Rússia avança com sua estratégia de desgaste, o Ocidente se divide entre promessas vazias e preparativos insuficientes.
A paz anunciada por Trump não passa de uma cortina de fumaça. A Ucrânia sangra, a Polônia se prepara para o pior, e a Groenlândia vira peão em um tabuleiro geopolítico cada vez mais instável. A pergunta que fica é: até quando daremos o luxo de ignorar que a guerra já começou? E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação é o que nos mantém informando com independência. Não deixe de apoiar nosso trabalho, é graças a você que podemos continuar. A máquina de guerra russa não se limita a mais anexações disfarçadas, agora avança sob a bandeira cínica de garantidor de segurança. Um eufemismo que esconde a mesma velha tática: compra de territórios com sangue alheio, não com rubros. Enquanto isso, os propagandistas do Kremlin anunciam mais uma baixa em suas fileiras. Desta vez, não foi um soldado anônimo, mas um jornalista do canal Pierre, morto por um míssil no território ocupado de Luz, ou será que a mina que explodiu em Krasnoyarsk, atribuída convenientemente a Kiev, pertence a outro dono? As coincidências são muitas, as respostas, nenhuma. O Ministério das Relações Exteriores russo, aliás, já não se distingue dos trolls de plantão. Em comunicado oficial, acusou o regime de Kiev de natureza animal após o ataque a repórteres em zona de operação especial, um termo que, sozinho, desmascara a farsa. Mas aqui vai a pergunta que eles nunca responderão: o que jornalistas russos faziam em território ucraniano? E por que, no caso de Bielorrússia, a mesma narrativa se repete com outra vítima? Falamos de um homem preso por participar de um grupo de discussão sobre Israel e Bielorrússia. Subscreveu, comentou, e agora enfrenta processo, tortura e uma cela que virou câmara de horrores. A família denuncia espancamentos, choques elétricos, fome. O filho, que protestou em apoio aos bielorrussos, sumiu após ser detido. As autoridades confiscaram seus documentos, enquanto o governo israelense, do qual o preso é cidadão, se limita a declarações vazias: ajudamos o filho com um passaporte de emergência. O filho discordou: nenhuma ajuda, nenhuma proteção. Quando o pai voltou, era um esqueleto de si mesmo, magro, grisalho, quebrado. Como se tivesse passado por um moedor de carne, disse. Não é metáfora. É o que faz um regime quando a impunidade é sua moeda corrente. E falando em perdas bilionárias, o Cazaquistão sangra 14 bilhões de dólares por ano na fronteira com a China. Oficialmente, as estatísticas cazacas não batem com as chinesas. Em 2024, Pequim registrou 13,75 bilhões a mais em exportações para o país do que Almaty. Onde está o dinheiro? Metade desse valor já seria um rombo inaceitável, admite Erzan Beyzenbail, vice-presidente do Majlis. Mas o escândalo não é novo. Em 2023, a diferença foi de 8,4 bilhões. Em 2022, o próprio presidente cazaco chamou a situação de bagunça e ordenou que fosse resolvida. Os números mostram que a ordem foi ignorada. Afinal, quando a corrupção é sistemática, até o caos vira rotina. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um sopro de alívio para a imprensa independente: um juiz federal bloqueou o corte de verbas à Rádio Free Europe e Rádio Liberty. A decisão, temporária, evita o que o magistrado chamou de dano irreparável, o fechamento abrupto de uma voz crítica em regiões onde a verdade é mercadoria rara. A US Agency for Global Media, USAG, havia suspendido o financiamento, e funcionários da Voice of America já recebiam avisos de demissão para 31 de março. Agora, ganharam um fôlego. Mas atenção, é apenas uma trégua. A guerra contra a informação livre não acabou. E você, o que acha? Enquanto governos mentem, fronteiras sangram e cidadãos desaparecem, a única arma que nos resta é a atenção. Compartilhe este vídeo, comente, assine o canal, cada clique é um grito contra o silêncio. E se puder, aperte o botão super obrigado. Não é só um apoio a nós, é um soco no estômago da censura. Até a próxima, e que as notícias que chegarem até você sejam menos sombrias do que as que temos hoje.